NR10 campo eletromagnético. Oersted, em 1820, verificou que uma corrente elétrica fazia oscilar uma agulha magnética quando colocada próxima a um circuito elétrico ligado. Dessa forma, concluiu que existe uma relação entre os fenômenos elétricos magnéticos. Em 1831, Faraday verificou que a variação do magnetismo próximo ao circuito elétrico fazia circular uma corrente elétrica, concluindo haver uma relação entre o magnetismo e a corrente elétrica. Campo eletromagnético. Campo eletromagnético podem ser divididos entre campos elétricos e campos magnéticos de baixa frequência, onde fluem as linhas de transporte de eletricidade, eletrodomésticos e computadores, e campos de alta frequência ou radiofrequência, onde se inclui os radares, emissoras de rádio, de televisão, celulares, entre outros. Campo elétrico é a grandeza que caracteriza a força exercida sobre cargas elétricas na região em torno de qualquer ponto energizado de uma instalação elétrica. Sua unidade é o kV, kV por metro. O campo elétrico é gerado pela presença de uma carga elétrica. Campo magnético é a grandeza, se caracteriza força exercida sobre cargas elétricas na região em torno de um condutor conduzindo uma corrente elétrica. O campo magnético pode também ser criado em torno de um ímã. O efeito do campo magnético são guiados pelo valor da intensidade de fluxo magnético que expressa em microtesla. Campo magnético é criado pelo movimento da corrente elétrica ou pela presença de um campo eletromagnético. Existe na proximidade de condutores e equipamentos energizados, tais como linha de transmissão e distribuição de energia elétrica, transformadores, motores, fornos de indução e outros. Esta resolução regulamenta a Lei nº 11.934 de 2009, que se refere aos limites de exposição humana ao campo elétrico e magnéticos originados de instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica na frequência de 60 Hz. Público geral, indivíduos, compreende indivíduos de todas as idades e diferentes estados de saúde. Não integrantes da população. Público ocupacional refere-se à população de adultos geralmente expostos a campos eletromagnéticos em condições conhecidas em sua atividade profissional, que são treinados para ser conscientes do risco potencial e tomar as precauções apropriadas. E quanto a campo eletromagnético, geração por eletrodomésticos, nos chama a atenção o alto valor do campo magnético produzido por equipamentos como o secador de cabelo, o barbeador elétrico. Isso se deve à medição ter sido realizada no ponto de utilização, que no caso desses equipamentos é junto à pele. Como sabemos, a intensidade dos campos eletromagnéticos variam de forma inversamente proporcional ao quadrado da distância, razão pela qual equipamentos de maior porte como TV, refrigerador, apresentam um efeito relativo do campo eletromagnético menor. Da mesma forma, os valores do campos elétricos e magnéticos, as linhas de transmissão possuem pouco efeito sobre o público em geral. O mesmo ocorre para os campos eletromagnéticos das linhas de distribuição aérea. As características dos campos elétricos magnéticos. Mostraremos agora as semelhanças e as diferenças entre campos elétricos e campos magnéticos. Campos elétricos é proporcional ao número de cargas elétricas. Campo magnético é proporcional à intensidade da corrente elétrica. Campos elétricos, um equipamento conectado à rede elétrica gera campo elétrico devido à presença de carga.
Campo magnético, um equipamento conectado na rede elétrica gera campo magnético quando está em funcionamento, devido ao movimento da corrente elétrica. O campo elétrico distribui rapidamente ao aumentar-se a distância da fonte de geração. Já no campo magnético, diminui rapidamente ao aumentar-se a distância da fonte de geração. No campo elétrico, é fortemente atenuado pela maioria dos materiais, como parede, telhado, árvore, pele humana e etc. No campo magnético, não é fortemente atenuado por nenhum material. Encerramos aqui, obrigado.